Nós vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Estamos dando sequência à nossa série de mensagens no livro desse profeta. Jonas, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 10º, todo o capítulo. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar pedindo que Ele nos ilumine na compreensão da mesma, nesse instante. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, do relato inspirado, infalível, autoritativo, da Tua revelação escrita, e nós pedimos que ela fale ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor seja bondoso com o Teu povo aqui presente, povo que veio Te buscar, que já cantou os Teus louvores, leu a Tua palavra, dirigiu orações e súplicas diante do Teu trono. Agora fala conosco através da Tua palavra, de que ela traga luz, conforto, alegria, gozo ao nosso coração, tudo de acordo com a nossa necessidade, que o Senhor conhece tão bem, em nome de Jesus, amém. Queridos, o que é que nós vimos até agora no livro de Jonas? Primeiro, que o livro é o registro do trato de Deus com esse profeta. Jonas era um profeta conhecido na nação de Israel. Lá no livro dos reis, segundo livro dos reis, há um registro de uma profecia que ele fez, de que a nação de Israel seria livre dos seus inimigos e que alcançaria uma grande prosperidade. De fato, isso aconteceu. Quando Jonas escreve, ou quando Jonas é chamado para ir para Nínive, a nação de Israel estava vivendo um período de grande prosperidade e de expansão financeira. E Jonas havia profetizado isso. Então ele era um profeta reconhecido. Ele era filho de Amitai, ele era do reino do sul, do reino do norte de Israel, da tribo de Zebulon, e havia sido comissionado por Deus para anunciar a sua palavra durante o reino do rei Jeroboão II. Naquele tempo também a nação de Israel estava vivendo um período de grande idolatria. Você pode voltar lá para o livro dos reis e você vai ver que durante aquela época havia uma constante reclamação de Deus através dos profetas contra o culto aos bezerros de ouro em Samaria e a outros deuses que havia na nação de Israel. E Jonas era um profeta na época. Quando ele recebe um chamamento ou um chamado, uma vocação de Deus para anunciar a palavra de Deus, exatamente em Nínive, que era a capital da Síria. Por que isso era meio que inusitado? Primeiro, Jonas é o único profeta do Antigo Testamento que recebeu esse tipo de missão. Todos os outros profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, a lista toda, eles foram chamados por Deus para profetizar em Israel, mas Deus chama Jonas para profetizar num outro país, numa outra nação, uma nação pagã, uma nação que não conhecia Deus e que adorava outros deuses, e Deus queria que Jonas fosse lá anunciar a palavra de Deus. O que é que Deus queria que Jonas fizesse?
que Jonas fosse lá na capital da Síria, que era Nínive, e anunciasse que Deus havia se incomodado, que Deus havia notado os pecados daquela nação, particularmente daquela cidade, e que Deus iria destruir a cidade. Só isso. 40 dias e Nínive vai ser subvertida. Deus vai mandar fogo do céu. Na mensagem de Jonas, que nós vamos ver no capítulo 3, quando ele diz Nínive será subvertida, o termo subverter é o mesmo termo que aparece lá no livro de Gênesis, quando diz que Deus desceu fogo e enxofre e subverteu as cidades de Sodoma e Gomorra. Então era mais ou menos isso que Deus queria que Jonas fosse lá anunciar em Nínive. E para Jonas aquilo era muito difícil, porque, em primeiro lugar, os assírios eram o poder que estava emergindo no horizonte político mundial como sendo a nação mais poderosa. Já tinha feito conquistas naquela região e já estava em luta contra o Egito. No momento tinha deixado Israel em paz, mas o alvo dos assírios era o domínio mundial. E Jonas sabia que cedo ou tarde aquela nação haveria de vir contra o seu país. A Síria era desse tamanho, Israel era desse tamanho. Então não tinha condição nenhuma de um confronto, no caso de um confronto, da nação de Israel sair vitoriosa. Além disso, os assírios eram conhecidos pela sua máquina de guerra. Era uma nação cujo exército era muito bem preparado, muito bem treinado e equipado. Os soldados eram cruéis, eram violentos, eles matavam com prazer e atormentavam aqueles que eram feitos prisioneiros de guerra. E era por isso que Deus havia notado, Deus havia se incomodado com os assírios. Diz aí o capítulo 1, no verso 2, que quando Deus convoca Jonas, diz: vai clamar contra ela, porque a sua malícia, a sua violência subiu contra mim. Aparentemente os assírios já tinham feito algumas incursões militares na nação de Israel. Nós lemos algum relato disso no livro de Gênesis, no livro do segundo livro dos Reis, algumas guerrilhas que foram feitas, e aparentemente em alguma delas Jonas de alguma forma se sentiu prejudicado ou atingido diretamente. Há inclusive teorias de que Jonas tinha parentes que foram mortos pelos assírios. Tudo isso para explicar a reação do profeta. Quando Deus disse vai para Nínive, que era nessa direção, Jonas correu naquela direção, foi para o outro lado, queria ir para Tarsis, que ficava no sul da Espanha, 1.300 quilômetros, Nínive ficava 800 quilômetros por terra, e Tarsis a 1.200 quilômetros de navio, e Jonas, foi embora. Jonas, nós vamos ver isso no capítulo 4, Jonas sabia que se os ninivitas se arrependessem, Deus ia perdoar, e Jonas não queria isso. Jonas não considerava os ninivitas dignos de perdão. Jonas queria que Deus tacasse fogo naquele povo, acabasse com aquela cidade. E Jonas desconfiava que se ele fosse pregar lá, os ninivitas iam se converter e Deus, sendo bom, haveria de perdoar. Como ele não queria isso, foi embora. Fugiu, pegou um navio, pagou a passagem, e lá vai Jonas embora, fugindo da presença de Deus. E nós vimos isso na última mensagem, que Deus disse: você não vai se livrar tão fácil assim, não é? Você não vai se livrar tão fácil assim de mim. E Deus veio atrás do profeta. Mal eles haviam se distanciado do porto, quando Deus manda um vento, e o vento encapela o mar, e se faz uma tempestade que os marinheiros nunca viram daquele tamanho. E aí todo mundo começa a gritar ao seu Deus e clamar a Deus, porque aquilo era uma coisa sobrenatural. Eu até comentei no sermão passado que só existe ateu enquanto o pitbull não pula cerca. Na hora que apareceu aquela tempestade, todo mundo tinha um Deus a quem clamar e gritar. E os marinheiros descobriram que tinha um passageiro dormindo lá no porão, que era exatamente o tal do Jonas, não é? E Jonas é convocado para orar ao seu Deus e dizer por que é que veio aquela tempestade. E finalmente os marinheiros descobrem que a culpa é de Jonas, que o Deus que está irado é exatamente o Deus de Jonas, o Criador do mar e da terra.
E os marinheiros ficam apavorados e finalmente Jonas abre o jogo e diz: eu estou fugindo desse Deus e essa tempestade é por minha causa. Então Deus está querendo, na verdade, me castigar. Isso tudo é porque Deus está atrás de mim, Ele está me punindo pela minha desobediência. Então, para que vocês se salvem, só tem uma solução: me joguem no mar. Acabem com minha vida, porque é isso que Deus deseja. Deus está me punindo e castigando pelos meus pecados. Os marinheiros ainda tentam remar para ver se chegavam no porto, não é? A terra, isso provando que eles não tinham ido muito longe, mas quanto mais eles remavam, mais a tempestade aumentava. Finalmente, eles jogam Jonas no mar. E o mar se acalma, a ponto de que os marinheiros começam a invocar esse Deus, ao Deus de Jonas. Chamam Deus pelo nome do pacto que ele fez com Israel, Yahweh, e oferecem sacrifícios a Deus e fazem votos. E Jonas cai no mar e começa a afundar. O capítulo 2 é uma oração que Jonas faz quando afundando, não é? Afundando, caiu no mar e vai afundando. De repente ele se vê na barriga de um grande peixe. E ele percebe que ele foi salvo por aquele peixe. Nós temos o costume de ler o livro de Jonas e pensar que a barriga do peixe foi o castigo de Jonas. Não foi, não. O peixe foi a salvação de Deus. Deus mandou o peixe exatamente para que Jonas não morresse afogado. E na barriga do peixe, então, Jonas ora a Deus. Jonas clama a Deus. E depois que tudo isso termina, todos os episódios que estão narrados no capítulo 3 e no capítulo 4, Jonas volta para a sua terra. Ele escreve esse livro, onde ele registra os acontecimentos, e ele registra aquele momento em que na barriga do peixe, ele ora a Deus, agradece a Deus, dando uma descrição dos seus sentimentos e uma conclusão a respeito da salvação. É isso que é o capítulo 2. Algumas pessoas questionam por que está em forma de poesia. E se você prestar atenção, de fato, o gênero literário do capítulo 2 parece diferente do resto. O capítulo 1, 3 e 4 é uma narrativa, mas o capítulo 2 vem na forma de poesia em contraste à prosa dos capítulos 1, 3 e 4. E algumas pessoas dizem: mas isso não é estranho, não é? Muita gente já estranha o livro de Jonas, um peixe engolir um homem, um mar sem capela, uma planta que sobe sobrenaturalmente, vamos ver isso no capítulo 4, um verme que morde a plantinha e ela seca, uma cidade inteira se converte. Tem muita gente que fica meio que apavorado com o livro de Jonas e chega a pensar que é uma lenda, que é uma história, não é? E nós já dissemos na última vez que o problema desse pessoal não é com o livro, o problema desse pessoal é com Deus, porque se o Deus da Bíblia existe, nada que está escrito aqui é impossível. Ele poderia fazer Jonas engolir o peixe, quanto mais o peixe engolir Jonas. Se Deus existe, tudo é possível. Então o problema desse pessoal é com Deus e com o conceito de Deus que eles têm. Para o nosso Deus não é impossível isso aqui. Mas eles dizem que um dos sinais de que é fictício o livro é que isso aqui é na forma de um salmo. Mas eu pergunto, qual é a dificuldade de Jonas, tendo regressado para a sua terra, escrito a sua oração na forma de um salmo, de uma poesia? Na verdade, o capítulo 2 é um pequeno salmo, e ele é muito parecido com aquilo que a gente chama os salmos de livramento, que nós encontramos no Saltério, que geralmente começa com um pedido de socorro, uma descrição do problema, o livramento de Deus e no fim um agradecimento. Se você quiser depois conferir, Salmo 18, 21, 30, 34, 39, 40, 66, 92, 103, 108, 118, 116. Todos esses salmos são muito parecidos com esse aqui, esse capítulo 2 de Jonas. E a pergunta é: por que Jonas faria isso? E nós respondemos de que essa era a linguagem de todo israelita piedoso. O judeu estava acostumado a ir ao templo e ali ouvir os salmos escritos por Davi. Salmos que expressam situações pessoais, salmos de lamento, salmos de adoração, salmos de socorro, salmos de livramento. Jonas cresceu escutando os salmos como sendo a maneira pela qual o israelita expressava os seus sentimentos. Muito tempo depois, aquele outro israelita, Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário,
exclamou os seus sentimentos na forma de um dos salmos: Deus meu, por que me desamparastes? Porque essa era a linguagem do coração do judeu, o livro dos Salmos. Então não é de estranhar que Jonas, ao descrever os seus sentimentos no ventre do peixe e a oração que ele fez a Deus, ele faça no formato de um salmo, no formato de uma poesia. Não é que ele orou dessa maneira no ventre do peixe, é que na hora de registrar, ele registrou na forma poética aquela oração que ele fez no ventre do peixe. Portanto, a estrutura e o gênero literário do capítulo 2 não tem nenhuma relevância negativa para nós aceitarmos a integridade do livro e a sua genuinidade. Qual a importância desse capítulo, então, para o livro de Jonas? Esse capítulo é importante porque ele mostra o arrependimento de Jonas, embora nós vamos ver que foi um arrependimento meio que de má vontade. A grande tristeza nossa, nós até cantamos um cântico, não é? Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo. A verdade é que a gente tem que se arrepender do nosso arrependimento, porque os nossos arrependimentos são imperfeitos. A prova é que a gente vai fazer de novo. Então a gente tem que se arrepender até do nosso arrependimento. Aqui no capítulo 2 nós vamos encontrar um Jonas arrependido, mas nem tanto. Porque no capítulo 4, quando Deus perdoa os ninivitas, ele fica brabo. Ele fica irado com Deus, esquecido da misericórdia de Deus aqui, experimentaram no ventre do peixe. Mas é assim que Deus nos leva. Basta cada dia o seu arrependimento. Eu me arrependo hoje, amanhã vou ter que me arrepender de novo. Não é à toa que Lutero, ao escrever as 95 teses, a primeira deles era essa, que o cristão vive constantemente num estado de penitência. Ele vive constantemente um estado de arrependimento e de contrição. E é o que nós encontramos aqui. Capítulo 2, um Jonas contrito. Amanhã ele vai precisar ficar de novo, e depois da manhã também. E a mesma coisa com relação a você. Você se arrepende hoje, Deus lhe perdoa, você começa a caminhada, amanhã você vai ter que se arrepender de novo. E assim até o último dia que nós estivermos aqui. Até finalmente quando o Senhor voltar e nós formos ressurretos, o pecado nos deixará para todo sempre, mas até lá a nossa luta é essa aqui. Então o capítulo 2 é importante porque registra aquele momento em que Jonas reconhece que ele pecou diante de Deus e mostra que Deus ouve a oração daqueles que se arrependem e clamam a Ele. No capítulo 1, os marinheiros clamaram a Deus na hora da tempestade. Deus os ouviu e salvou os marinheiros. Aqui no capítulo 2, Jonas clamou a Deus e Deus o salva do fundo do mar. E no capítulo 3, os ninivitas clamam a Deus e Deus também perdoa. Essa é a mensagem do livro. Deus ouve o coração penitente, Deus escuta o coração contrito, e Ele vem em salvação daquele que o busca com sinceridade. O capítulo também tem como objetivo mostrar que, já que Jonas tinha experimentado a misericórdia de Deus, ele deveria estar pronto para estender essa misericórdia aos ninivitas. E essa é uma das grandes ironias do livro. No capítulo 2, Jonas experimenta a misericórdia de Deus, mas ele não quer que essa misericórdia seja estendida aos ninivitas. O que lembra-nos a parábola dos dois devedores. Um que devia 1 milhão de peças de prata ao rei, e não tinha como pagar, pediu perdão, o rei perdoou. Ele sai do palácio, encontra um companheiro que lhe deve 100 reais, pega pelo pescoço, manda prender o cidadão, porque ele não pode pagar a dívida. Foi perdoado de 1 milhão, mas não aceitou perdoar quem lhe devia 100. Assim é Jonas. Capítulo 2 recebe a misericórdia de Deus, mas na hora de entender que Deus pode perdoar os ninivitas, ele não aceita. Ele não aceita. Por isso que o livro termina sem um fim, porque o livro nos convida e faz o seguinte desafio: você vai ser como Deus, disposto a perdoar até quem você acha que não deve, ou até quem você não gosta, ou vai ser como Jonas? O livro termina com esse apelo para nós. Mas vamos então analisar o seu conteúdo. Eu queria que você me acompanhasse aqui. O verso 1, ele descreve o que é o capítulo 2. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Note que ele não vai pedir para ser livre do peixe. Não tem nada na oração dizendo: Senhor, me tira desse lugar aqui. Ao contrário, ele agradece por ter sido salvo pelo peixe.
mas ele não está pedindo para sair de lá. A oração é feita quando ele provavelmente já havia se conscientizado que estava vivo. É interessante que no capítulo 1, o capitão do navio disse para ele, no verso 6, invoca o teu Deus, e Jonas não invocou. Mas no fundo do mar, ele resolveu orar. Então não estranhe quando Deus lhe coloca no fundo do mar. Porque o cristão, quando está tudo bem, ele não gosta de orar, não é? Mas é quando ele cai lá no fundo do mar, então ele resolve clamar a Deus, orar ao Senhor, seu Deus. E aqui vem o resumo da sua oração no verso 2. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Esse é o resumo da oração. Ou seja, Jonas, na angústia, ele cai no mar, ele é lançado pelos marinheiros, ele cai na água, ele começa a afundar, e ele sente aquela angústia da morte chegando perto. Ele se sente, ainda no verso 2, no ventre do abismo, ou seja, o abismo aqui é um mar, e ele está caindo no ventre do abismo, como se o abismo fosse um grande animal que o estivesse engolindo, e ele está descendo para o estômago daquele grande animal, né? O mar como sendo esse monstro que o estava engolindo. E perto da morte ele grita e clama ao Senhor, e Deus lhe responde mandando peixe, e Deus lhe ouve a voz mandando peixe que o salva. Do verso 3, seguindo aquela sequência que eu disse para vocês que é dos Salmos, você tem a descrição das angústias que Jonas estava sentindo. Primeiro, ele tem consciência de que foi Deus que fez com que isso acontecesse. O verso 3, pois tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Ora, quem jogou Jonas na água foram os marinheiros. Mas Jonas sabe que por trás dos marinheiros estava Deus, é por isso que ele diz, tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Jonas sabia que por detrás de cada providência, de cada acontecimento, estava a mão de Deus, e ele sabia naquele momento que ele estava afundando ali, que era Deus que estava atrás dele, era Deus quem tinha causado tudo aquilo, por causa da sua desobediência. Ainda no verso 3, a corrente das águas me cercou, e as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele tem consciência de que é a mão de Deus que está sobre ele naquele momento, embora o instrumento tenha sido os marinheiros. Ele sente realmente que é Deus que o está perseguindo. E aí ele tem essa sensação de que está separado de Deus, verso 4, então eu disse, pensa em Jonas caindo, tá? Caindo e se afundando, está afundando. Então ele começa a pensar, estou lançado diante dos olhos de Deus. A palavra lançado aqui no hebraico é a mesma palavra que aparece lá em Deuteronômio para se referir ao homem que repudia a sua mulher, que se separa dela, dá carta de divórcio e diz, vá embora. É a mesma expressão aqui. Jonas se sentiu como uma mulher repudiada, uma mulher que foi expulsa de casa, como se Deus tivesse dito, não tem mais jeito para você, chegou ao fim da linha, aqui o seu castigo se aproxima depois da sua desobediência. Ele se sentiu lançado de diante dos olhos de Deus. Aí então ele pergunta, final do verso 4, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Será que algum dia eu voltarei para Jerusalém, entrarei lá no templo para adorar a Deus? E ele vai afundando, ele vai caindo, né? Se sentindo jogado de Deus, lançado de Deus, é o fim de tudo. No verso 5 ele ainda está descrevendo a sensação, as águas me cercaram até a alma. Não era só no seu corpo físico, mas a própria alma dele se sentia afogada e asfixiada. O abismo me rodeou, o abismo é o mar. As algas se enrolaram na minha cabeça, como se ele já estivesse chegando no fundo do mar, onde tem aquelas algas, né? E aí ele já estava, as algas na cabeça, ele está se debatendo. Verso 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Na época de Jonas se acreditava que o lugar dos mortos era no fundo do mar. Aqui no verso 2, quando ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. A palavra ventre do abismo é Sheol, palavra que em hebraico significa o local dos mortos.
Alguns, por conta disso, acham que Jonas tinha morrido mesmo e que Deus o ressuscitou no ventre do peixe. Eles dizem isso para poder, eles argumentam que isso deixa o paralelo com a morte e a ressurreição de Cristo mais próximo, porque muito tempo depois Jesus vai dizer: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também eu ficarei sepultado 3 dias e ao 3º dia ressuscitarei. Então alguns acham que por conta disso Jonas na verdade tinha morrido, porque a linguagem que ele usa aqui é uma linguagem muito próxima da morte. No verso 2 ele diz que caiu no Sheol, e no verso 6 ele diz: descia até os fundamentos dos montes. Na visão hebraica, os montes tinham suas raízes no fundo do mar, e abaixo do fundo do mar estava o lugar dos mortos, e que tinha uma grande porta, que uma vez que você passava aquela porta, ela se fechava e o ferrolho passava, e você nunca mais poderia sair de lá. Era assim que Jonas estava se sentindo, não é? Que ele estava chegando lá, a porta estava se abrindo e lá vem Jonas caindo. Eu não creio que ele tenha morrido, não é necessário, mas ele teve uma experiência muito próxima da morte enquanto ele se afogava chegando no fundo do mar, a ponto dele dizer que era assim que ele estava se sentindo. Mas o verso 6 introduz a diferença, o momento em que há uma virada. A palavra contudo aí. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Talvez esse contudo aqui marca o momento em que o peixe vem, abocanha Jonas e sobe com ele, a ponto dele sentir assim, ele dizer, né? Fizeste subir da sepultura a minha vida. Eu estava sendo sepultado no abismo, no ventre do abismo, no Sheol, mas agora o Senhor me fez subir. É o momento em que o peixe vem e o engole, e ele então é levado outra vez para cima. Ó Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus. O verso 7 então, ele diz, aqui nós temos o momento, né, em que isso aconteceu. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Templo aqui é o local da habitação de Deus. A oração de Jonas chegou até Deus quando ele desfalecia, e Deus então manda a salvação através daquele animal. O verso 8 e 9 tem 2 conclusões de Jonas. Na verdade são 3 conclusões a que Jonas chegou naquela experiência, e eu queria ver com vocês aqui. A primeira delas está no verso 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas entendeu que Deus é misericordioso e que os idólatras estão abandonando a misericórdia de Deus. Pode ser que Jonas esteja pensando aqui nos marinheiros, que eram pagãos e eram idólatras, mas aí ele teria que acrescentar que quando os idólatras se arrependem, eles recebem a misericórdia de Deus. Provavelmente Jonas, sabendo que o seu livro será lido pelos seus contemporâneos, ele está se referindo à nação de Israel que praticava a idolatria. É como se ele dissesse: meu povo, eu aprendi essa experiência. A idolatria não é, ou adorar ídolos, não é uma religião de pessoas ignorantes, mas bem intencionadas, mas é uma revolta e uma rejeição de Deus. Deus não aceita ser adorado através de imagens, qualquer que seja o pretexto, imagem de homem, de mulher, de anjo ou de qualquer outra criatura. Os que praticam a idolatria rejeitam a misericórdia de Deus. Isso porque tem muita gente que diz assim: mas tem muito idólatra que é sincero, que não conhece a verdade, eles estão adorando aquelas imagens, mas na verdade eles estão querendo adorar a Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Quem pratica a idolatria rejeita o Deus misericordioso.
Não é uma religião, ou um tipo de religião, ou de culto a Deus que é aceitável a Ele, mas é rejeição. Jonas aprendeu isso. Ele viu que Deus é Deus acima de todos os deuses. Por isso ele está dizendo aos seus compatriotas: parem de adorar ídolos, ou chegar a Deus, ou tentar chegar a Deus através de imagem de escultura. Porque aqueles que se entregam à idolatria abandonam o Deus misericordioso. É incompatível. Você não pode ter as duas coisas. Essa é a primeira lição que Jonas tirou. A segunda está aí no verso 9, e na verdade é um compromisso que ele assume. Ele diz: com a voz do agradecimento, ó Deus, eu te oferei sacrifício, o que votei pagarei. Ele agora tem a esperança de que ele vai voltar para Jerusalém, de que ele vai voltar ao templo, que lá ele vai oferecer sacrifícios a Deus, que vai adorar a Deus. A esperança entrou outra vez no seu coração. E agora ele está fazendo como os marinheiros, né? O capítulo 1 diz que os marinheiros fizeram votos a Deus e sacrificaram a Deus, e agora é a vez de Jonas. Ele entendeu de fato a misericórdia de Deus e o seu domínio sobre todas as coisas. Mas a lição, que talvez seja até o tema do livro todo, é a que está no final do verso 9, quando Jonas diz assim: ao Senhor pertence a salvação. Talvez esse seja o tema do livro. A salvação pertence a Deus. Quem salva é Deus. Por isso ele salva quem ele quer. Quem ele quer. Não sou eu, Jonas, que vou dizer a Deus quem é que deve ser salvo. Talvez a essa altura Jonas teve um vislumbre de que essa era a verdade. Se a salvação é de Deus, ele dá inclusive aos ninivitas, e Jonas não tem nada a ver com isso. Só porque Jonas não gostava dos ninivitas. A salvação é de Deus, e ele pode salvar quem ele deseja, através da pregação da palavra, da graça, da fé no coração, mediante o ouvir da palavra de Deus. Deus pode salvar quem ele quiser. Nós às vezes temos uma relação de pessoas que Deus tem que salvar. Deus não pode salvar corintiano. A gente fica pensando assim. Pode. Deus não pode salvar um determinado partido político. Deus não pode. Não merece perdão. Intimamente, sutilmente, às vezes, no coração, a gente faz distinção. Esse tipo de gente, não acredito que Deus possa salvar. E muitos ficam ofendidos. O sujeito passa a vida toda longe de Deus, fazendo o que não deve, e assim, com 80 anos, né, perto de morrer, a pessoa se arrepende e crê em Deus. E os outros, mas não, o cara passou a vida toda na malandragem, fazendo o que não devia, e foi salvo no último minuto. Deus, isso não é justo. Tem gente assim, como se salvação fosse uma questão de justiça, né? Ou seja, tem uns que merecem e outros que não merecem, ou tem uns que podem e outros que não podem. Mas Jonas está aprendendo a lição. A salvação pertence ao Senhor. Por isso que nós não desanimamos. Não desanimamos de filhos desviados. A salvação é do Senhor. Não desanimamos de parentes nossos, pai, a mãe, que estão na idolatria, na ignorância ou qualquer outra falsa religião, porque a salvação é do Senhor. Não desanimamos do vizinho chato, que fica tocando funk paulista tarde toda no domingo, né? Incomoda, se fosse pelo menos o carioca, mas fica fazendo isso, né? Tocando esse tipo de música. A gente diz: Deus, esse pessoal não pode ser salvo. Mas essa é a mensagem do livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação, e Ele salva quem Ele quer, no tempo dEle. E nós, por isso, nós não podemos dizer a Ele quem Ele não pode, ou dizer assim: esse nunca vai se converter. Você nunca diga isso com relação ao seu filho, nunca diga isso com relação aos seus amigos, aos seus parentes, porque a salvação pertence ao Senhor. E no verso 10, nós temos o final da narrativa. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. O local onde isso aconteceu é provavelmente o porto de Jope, o mesmo lugar onde ele pegou o navio para Tarsis. E se ele pensou que ia adiantar alguma coisa, ele está de volta a estaca zero. Jonas, 800 quilômetros, agora nessa direção. Voltou a estaca zero. Lá no porto de Jope tem uma pedra
que é considerada como sendo muito antiga, a arqueologia descobriu isso, onde tem a gravura de um homem na praia e um peixe no mar com a boca aberta. Alguns acham que ela data daquela época e foi feita, ou foi uma gravação, uma inscrição que foi feita na pedra, relembrando a história de Jonas. Outra coisa que nos chama a atenção aqui é que dito que o peixe vomitou. E devia ser um profeta intragável mesmo, né? Pouca gente percebe a aflição daquele peixe, 3 dias, não é? Ninguém, eu já vi muita pregação sobre Jonas, ninguém pensa no coitado do animal. Teve que passar 3 dias com aquele profeta indigesto na barriga. Que sofrimento, não é? E finalmente Deus diz para ele, Deus fala ao peixe e ele vomitou. Note que não é cuspiu ou lançou, mas o verbo foi escolhido de propósito, ou porque reflete o sentimento de Deus naquele momento, o desgosto dele para com o profeta, pensando lá em Apocalipse, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, ou simplesmente para que Jonas fosse completamente humilhado e quebrantado, e que ali saindo daquele peixe, né, todo coberto de... Eu vou parar de descrever, senão ninguém vai comer sushi mais, né? Todo cheio de vômito do peixe. Então, nada mais apropriado para humilhar o profeta. E Deus dizer para ele, é isso que você é. Agora vamos começar de novo. Você vai começar de novo. Você vai agora na cidade de Nínive e você vai anunciar o Evangelho. Queridos, eu quero concluir aqui com algumas aplicações do que nós já dissemos aqui. A primeira delas eu volto a dizer: a salvação é do nosso Deus e Ele ouvirá aquele que o busca. O livro todo mostra Deus atendendo os penitentes e os contritos, os marinheiros, Jonas e os ninivitas. Deus vai atender você. Eu não sei que situação você está passando, eu não sei que dificuldade você está passando, você que está aqui nessa noite, mas eu quero lhe dizer que o Deus de Jonas é o mesmo Deus e Ele vai ouvir a oração do contrito, Ele vai ouvir a oração do arrependido, e Ele virá em socorro daqueles que o buscam. Creia nisso, porque essa é a nossa única esperança aqui nesse mundo. A nossa confiança não está nem em carros, nem em cavaleiros, nem em príncipes, nem em políticos, nem em poderosos. A nossa esperança está no Deus que fez os céus, o mar e a terra e tudo que neles há. É a Ele que você tem que clamar, e é nele que você tem que confiar. Qualquer que seja a provação e a dificuldade que você está passando agora, financeira, emocional, de relacionamento, um problema físico, Deus continua o mesmo. É o mesmo Deus que séculos depois vai tirar o seu filho do ventre da terra, vai lhe dar vida e o ressuscita dos mortos e o coloca como nosso Salvador. É o mesmo Deus que diz: creia no Senhor Jesus e você será salvo. É isso que Ele espera que você faça, que você o busque na sua angústia e coloque diante dEle o seu pecado, a sua culpa, a sua necessidade, crendo que Ele haverá de atender. E esse atendimento do nosso Deus é mediante a morte e a ressurreição do seu filho, do qual Jonas é o tipo. Jonas é figura, e nós podemos imaginar, fazer até o paralelo da angústia de Jonas, preso no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites na angústia que ele passou e o sofrimento que ele experimentou. Multiplique isso, eu não sei por quantas vezes. O Filho de Deus, perfeito e sem pecado, preso no ventre da terra, morto pelos nossos pecados, pela sua iniquidade e pela minha, para que você não tenha que experimentar isso quando você morrer. A angústia de ir para se sentir separado de Deus, lançado da presença de Deus. Ele já experimentou isso, para que você, pela fé nele, seja perdoado por Deus. E depois da sua morte, você estar na presença de Deus, junto com Jonas, junto com o Senhor Jesus e todos os outros que durante a sua vida clamaram ao Deus único e verdadeiro,
e foram recebidos e foram perdoados. Não tem nenhuma razão pela qual você saia daqui essa noite sem estar reconciliado com Deus. Não tem razão nenhuma. Hoje à noite, esse Deus se nos oferece através da pregação do Evangelho e convida você para que você se reconcilie com Ele como Jonas fez, ainda que na barriga de um peixe. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti, cada um de nós na sua aflição, conhecendo a sua própria dor, a sua angústia, conhecendo os seus pecados, e nós queremos clamar a Ti, ó Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Do ventre do abismo gritei e Tu escutaste a minha voz. Ó Deus, que essa seja a oração de todo verdadeiro penitente esta noite. Se há alguém aqui nessa noite, ó Deus, que precisa se reconciliar contigo, que precisa voltar ao Deus da sua vida, se há nessa noite, Senhor, pessoas que estão longe da comunhão contigo, se sentindo como Jonas, ó Deus, ouve a oração que é feita nesse lugar. Se há pessoas que ainda não te conhecem, ó Deus, que temam o Senhor nessa noite e que desejem servir ao Deus do céu, o Deus que é misericordioso, se há alguém que é idólatra, Senhor, que nessa noite possa renunciar à idolatria e se curvar diante do Deus verdadeiro, que é Espírito e verdade. Ó Deus, ouve a oração do Teu povo. Tu és a nossa única esperança no mundo tenebroso, no vale da sombra da morte, no deserto. Para onde mais iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Socorre-nos, ó Deus, ouve-nos. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.